Exu ou Mosbá, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó, Cabecilha, Xangô, Caô, meu pai, Oquearô, Oxóssi, caçador, eu aço sanha, eu aça, Roboboia, Xumaré, Roboboia, a Totó, Ajubeiro, a Totó, Baluaê. Olá, meu nome é Emerson Andrade, sou mago e sacerdote. Estamos aqui para a nossa segunda aula, falando de doutrina de Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre fundamentos da linha de Umbanda, pontos e força de símbolos sagrados, elementos mágicos da Umbanda e símbolos mágicos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos que a Umbanda tem. A Umbanda é fundamentada, não é uma religião que chegou aí e foi jogada à devaria, não foi jogada simplesmente para se falar. A Umbanda ela tem todos os fundamentos com base nas forças da natureza, né? Nós fundamentamos as nossas energias com a força da natureza. Então, para entender um pouquinho sobre a nossa religião, vamos falar assim. Quando nós falamos aí sobre uma oferenda, né? Vamos oferendar uma entidade, vamos oferendar um guia, vamos fazer um processo ritualístico, né? Para isso tem um fundamento, não é simplesmente ir lá e colocar um pratinho de comida e esperar que vai descer um espírito para comer. Na verdade, são energias que são devolvidas a forças de energia, né? Então, a energia, a comida, a parte de energia do fundamento da Umbanda, quando você faz uma oferenda ritualística, né? Isso aí você está fazendo uma troca de energia. Fundamento da Umbanda, quando nós fazemos o nosso batismo, tem fundamento, e é uma situação muito antiga, né? Como João Batista batizou Jesus, né? Como Jesus batizou muitos e muitos nas águas, nós também fazemos o sacramento do batismo, nós fazemos o batismo. A nossa diferença é, nós não batizamos a criança, né? A criança nós apresentamos ela. Para quem confunde, vamos batizar uma criança na Umbanda. Nós apresentamos, nós damos alguns padrinhos e nós fazemos a parte de um ritual. O batismo, na verdade, no consentimento da Umbanda, deve ser feito quando a pessoa realmente quer se entregar, né? É a entrega, eu entrego minha alma, eu entrego meu coração a Deus. Então aí começa o batismo. Fora isso, nós fazemos uma apresentação da criança a uma força da natureza, aos nossos orixás, apresentando que aquele ser, que aquele espírito está em terra, tá? E quer ser abençoado. E escolhemos um padrinho, uma madrinha, vamos dizer assim, né, para uma criança, para que esse padrinho e essa madrinha, na verdade, sejam cuidadores, que eles possam cuidar, que eles possam dar atenção a essa criança de acordo com a necessidade da criança, né? Então, não é que eles são os padrinhos, porque batismo a criança não pode ser batizada, tá? Ela tem que escolher, tá? A pessoa tem que escolher. Eu quero escolher quem vai ser a pessoa que eu aceito no coração, né? Esse é o verdadeiro ato do batismo, esse é o ato que Jesus fez a João Batista fez a Jesus, né? E assim por diante, foi batizado aí uma afinidade de pessoas nas águas. Então nós fazemos o batismo representando com a força da água, lavando os pecados antigos e começando uma nova vida. Então esse seria o fundamento do batismo. Tem fundamento na Umbanda. Quando nós falamos aí sobre um ritual de coroação, né? A coroação na Umbanda é quando você está num grau de evolução onde você entrega, né, a sua cabeça, né, com a força de energia, você entrega ela para que um orixá, que uma força da natureza possa lhe guiar, né? Então esse orixá vai começar a guiar você, ele vai começar a cuidar da sua vida de uma forma mais ampla, né? Lembrando sempre que, independente de quem nós entregarmos a nossa cabeça, nós temos que lembrar que, né, Deus, Olorum, né, que nós chamamos de Olorum, a força de Deus, Deus é sempre o nosso único Salvador, o nosso único Pai maior. Então nós não temos deuses, né? Nós temos um Deus, que é o Olorum, ou Zambi, ou Tupã, vários nomes que se dão à mesma força de energia chamada Deus. Tudo isso é fundamental. Então, voltando a falar sobre
a partir de coroação, quando nós entregamos a nossa coroa para uma energia. Por exemplo, uma pessoa descobre através do fundamento da Umbanda, que é um trabalho ritualístico, que ela é filha de um orixá chamado Oxalá. Né? Então, através dessa energia chamada Oxalá, ele é assentado na frente desse filho, para que esse filho possa começar a agir da mesma forma que Oxalá iria nos ensinar, com fé, com dedicação, com amor. Né? Então, seria mais ou menos esse, resumindo aí, o fundamento da Umbanda. Pontos de força. Quais são os pontos de força da nossa Umbanda Sagrada? Todos os pontos de força da natureza. Tá? O mar é um ponto de força, onde a gente se renova todo ano, onde a gente faz um trabalho ritualístico, onde vocês encontram aí muitos e muitos umbandistas fazendo trabalhos em homenagem a uma força da natureza, a um orixá chamado Iemanjá. Né? Então esse é um ponto de força. Cachoeira, né? A cachoeira também é um ponto de força, né? Que é da nossa mamãe Oxum, né? Que também seria uma ligação. Fazemos também trabalho aos pés das cachoeiras. As matas, seria nosso pai Oxóssi, né? Representação do nosso pai Oxóssi. As pedreiras de nosso pai Xangô, né? E assim nós temos vários pontos aí de força, de energia, vários pontos aí que são pontos de equilíbrio do ser humano, né? Que o ser humano começa a se ligar novamente à força da natureza. Então, a nossa religião, na verdade, todos os pontos de força que nós cultuamos está ligado à natureza, está ligado aí à energia da força que Deus colocou na Terra, que são os elementos naturais, né? Os elementos aquáticos, os elementos ígneos, os elementos minerais, os elementos eólicos, ou seja, terra, fogo, água, ar, todas essas energias, né, são elementos da natureza e nós, umbandistas, não podemos deixar de cultuar. Eu digo mais sobre a questão de cultuar as forças da natureza. Nós, umbandistas, muitas vezes, na euforia ou no despreparo, né, de alguns sacerdotes, no despreparo de alguns aí dirigentes, aprendemos algumas coisas aí de formas erradas. Por exemplo, nós vamos aí na praia, né, fazer aquele lindo, maravilhoso trabalho aí em Iemanjá, e temos que arriar os nossos trabalhos ali, as nossas oferendas ali, né, para trocar energia com as forças de energia, presentear aquela energia, tá, em troca de uma outra energia, né. Concordo com esse tipo de trabalho, nós devemos fazer esses tipos de trabalho, porém, vamos aí dizer o que os nossos mentores já dizem aí para nós em alguns lugares. Após vocês entregarem esta energia, 2 horas depois vocês já podem estar recolhendo, já foi consumido toda a energia. Então não precisa abandonar os pratos ali, não precisa abandonar ali os alguidar, não precisa abandonar ali as oferendas. Terminou o trabalho que foi oferendado, 2 horas depois vocês podem recolher tudo e colocar no lixo. Eu não posso, numa casa tão sagrada como a casa de minha mãe, Iemanjá, fazer um trabalho em homenagem a ela e deixar o lixo, né? Porque seria totalmente contra o meu princípio, contra o princípio do que a Umbanda nos ensina. A Umbanda nos ensina que devemos cultuar as forças da natureza. Então, se eu estou deixando ali o lixo ali, automaticamente eu estou agredindo a nossa natureza. Eu não posso ali, por exemplo, pegar uma garrafa de champanhe, como a gente vê por aí, e quebrar ela na praia. No dia seguinte, você pode ser vítima da sua própria atitude errônea. No dia seguinte, você quer aproveitar ali a praia, você vai com a sua família para a praia e a garrafa que você quebrou pode ser uma arma contra você mesmo. Você pode aí se machucar, cortar seu pé, ou até de outra pessoa, né? Pode machucar outro irmão, ferir outro irmão, às vezes com uma cerimônia, um ritual aí que você cometeu aí, talvez mal pensado. Deixar também aí, né, comidas, né, apodrecendo aí durante a noite inteira, deixar comidas aí, deixar os manjar, deixar aí peixe, deixar as comidas aí jogadas na areia, também está errado. E eu estou falando da praia, mas assim, isso serve para todos os pontos de força, tá? Isso serve para todos os pontos de força. 2 horinhas depois que você assentou, fica por ali,
Aproveita para entrar em meditação, aproveita realmente para observar o lugar, e depois disso vocês recolhem aquilo ali, coloquem no lixo, tá? Porque é lixo, já não é mais energia, e aí você está fazendo o trabalho correto que a Umbanda nos ensina, tá? Símbolos sagrados. A Umbanda tem vários tipos de símbolos sagrados, pontos riscados, tridentes e outros pontos aí que vocês vão encontrar aí no dia a dia, né? Que vai encontrar aí guias, terços, principalmente aí a energia aí de objetos, né? Tudo isso é símbolos, né? Que alimenta a força, assim como, né? Nós, assim, quando vemos a imagem da cruz, nós logo pensamos aí na crucificação, em Cristo, né? Nós já vamos pensando logo na situação da crucificação. Vamos entender um pouquinho da nossa história, né? A crucificação, na verdade, ela vem antes mesmo de Cristo ser crucificado, né? Tanto que, assim, a cruz em si, na verdade, ela foi colocada como Cristo venceu a cruz, né? E não que, na verdade, seja o símbolo de Cristo. Ele venceu, mas a cruz, aí você teve aí muitos e muitos homens, muitos e muitos aí discípulos de Cristo, muitos aí que, por sua vez, também foram crucificados. E antigamente, na verdade, se fazia para Cristo, na verdade, o símbolo era o peixe, né? Então você tinha como usar força aí, o peixe. Tanto que algumas igrejas cristãs aí, você vê aí que tem o símbolozinho do peixe no carro, né? Que eles ainda cultuam ainda a energia que era antigamente, que o peixe era o sinal do cristianismo, né? A divisão dos 2 peixes, dos 5 pães, né? 5 pães. Né? Então você vai ter aí o simbolismo que era antes. Então nós também temos nossos símbolos sagrados. Quando a gente mostra aí um tridente, aí a pessoa logo se assusta, né? Fala assim, isso é coisa do mal, o tridente é uma coisa ruim, né? E na verdade quer dizer, um tridente quer dizer que ele é temporal, é uma energia de um tritão, energia de uma energia é engraçado. É uma energia forte, né? Que quer dizer temporal, para resolver questões naquele momento, né? Então você vai ter um símbolo que está resolvendo a tua vida naquele momento, né? A tripolaridade, positivo, negativo e neutralizando, né? Isso quando você tem um tridente ali daquela forma assim, sabe, quadradinha, né? Então seria temporal. Quando você tem um tridente aí de pombagira, que eles falam aí, que é aquele tridente em forma de curva, né? Aquele tridentezinho em forma de curva quer dizer que está resolvendo uma tripolaridade atemporal, né? De uma situação que não tem um tempo presente, né? Então seria vidas passadas, coisas para resolver, karmas, né? Então, símbolos que muitas vezes aí as pessoas confundem achando que seria coisas do mal, mas por falta de conhecimento. Mesmo outro símbolo muito aí mal compreendido seria o símbolo da suástica, né? O símbolo da suástica que Hitler usou aí para mostrar aí que seria o todo-poderoso, que seria o dono do mundo. Na verdade, a suástica, se vocês procurarem um pouquinho aí, vocês vão ver que teve uma mudança aí da posição de símbolos, mas quer dizer, na verdade, proteção. E esse símbolo aí está em muitos templos budistas, né? Então, assim, nós não fazemos a seguinte tipo de apologia à atrocidade que Hitler cometeu. Então, mas nós muitas vezes utilizamos a energia desse símbolo como uma energia de proteção, de força. Tudo isso são símbolos sagrados que as pessoas precisam aí estar aprendendo e entendendo antes de sair aí cometendo erros, abrindo aí símbolos e portais e abrindo energias aí, sem saber na verdade o que está fazendo, né? Elementos mágicos. Quando nós aí utilizamos dentro de uma umbanda sagrada, aí nós utilizamos aí uma espada, utilizamos uma vela, utilizamos aí um turíbulo, que é aquele negocinho que faz fumaça, né? Quando nós utilizamos esses tipos, mesmo o giz, né, que é um elemento mágico, os banhos, né, perfumes, tudo isso, na verdade, são elementos que são consagrados, né, são produzidos energia neles e tornou, assim, extensão a eles, para que eles possam atuar na nossa vida. Vou falar um pouquinho sobre a erva para vocês entenderem um pouco mais fácil sobre o que é esse tipo de instrumento. A erva, por exemplo, além dela te servir para equilibrar espiritualmente, ela é fitoterápica, né? Então tem muitas ervas aí que faz aí milagres assim gigantescos para a nossa vida, né?
Vamos entender aí, por exemplo, vou falar sobre a nossa querida e amada sálvia, né? Ou erva boa, né? Essa erva aí, ela é uma erva que ela é equilibrante, ela limpa o ambiente, um banho com sálvia te traz um equilíbrio, te traz uma boa energia, né? E eu vou falar de uma outra coisa que comete muitos erros aí, né? O banho de sal grosso. Vamos tomar banho de sal grosso e limpar toda a uruca, né? Toda o olho gordo, toda a inveja que tem no nosso corpo, né? Sim, é verdade, o banho de sal grosso ele vai limpar, vai te deixar limpinho, tão limpo que você pode pegar uma energia pesada logo em seguida, porque o sal grosso ele é neutralizante, ele vai neutralizar a energia, e se de repente tem um outro tipo de energia no ambiente da sua casa, um outro tipo de energia na rua onde você vai passar, o teu corpo vai estar tão neutro que você pode pegar tanto uma energia negativa como uma energia positiva. Né? Então, só para vocês estarem aí entendendo. Quando você toma um banho de sal grosso, é necessário usar outro elemento mágico, que seria uma outra erva, né? Uma erva equilibrante, uma erva que te dá força, uma erva que te dá proteção, né? Então, aí tem aí vários tipos aí de ervas. Isso nós estamos falando de ervas, mas tem vários tipos de elementos que podemos usar dentro da nossa magia, da nossa umbanda, né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre esses elementos mágicos, eu dei a situação da erva. Mas aí você tem aí espadas sagradas, você tem fitas sagradas, mantos sagrados, vocês têm pedras sagradas, vocês têm aí uma afinidade assim de uma infinidade aí de instrumentos, inclusive a água, né? Que é muito importante. Também a água é um outro instrumento da natureza, muito forte, muito como eu vou explicar para vocês? Seria assim, a limpeza, né? A água seria a nossa limpeza, tanto interna como externa. Tanto que é recomendado se beber muita água, né? Para que se limpe todos nossa parte do corpo, que se limpe aí o fígado, o rim, que se limpe os canais da bexiga, a urina, que se limpe tudo. Então também é recomendado beber a água, né? O banho de higiene, logicamente, que também é super importante. E aí já aproveita, depois que tomou seu banhozinho, já pode aí, com um pouco de conhecimento, já estar usando aí um cristal junto com a água, pode estar usando aí uma erva, pode estar usando entre outras coisas mais, né? Símbolos mágicos são todos aqueles que nós podemos riscar, né? Que nós podemos apresentar para vocês, como uma mandala, uma cabala e outras coisas mais, e formamos aí um símbolo de energia, um símbolo de poder, né? Tudo isso é uma ligação do homem com o divino, né? Uma ligação do homem com Deus, né? Só para esclarecer um pouquinho mais a vocês, uma pequena tirada de dúvida que às vezes perguntam, mas qual a nossa força da ligação com Deus? Totalmente, né? Nós somos totalmente ligados a Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, a nossa ligação é muito grande com Deus. E os nossos guias, eles fazem o papel de guiar, de nos orientar, de nos mostrar qual o melhor caminho a Deus. Tá? Deus ele ficou calado durante 400 anos, né? Sem falar com o homem de forma nenhuma. Isso está na interpretação da Bíblia, para quem acredita na Bíblia, para quem gosta de interpretar a Bíblia. Dizem que do Velho Testamento, quando se passa para o Novo Testamento, tem uma folha em branco, e essa folha em branco significa que Deus ficou aí 400 anos sem se comunicar com o homem, ficou brigado com o seu filho. E depois, quando Jesus voltou em terra, que aí vem no Novo Testamento, né? Quando Jesus voltou em terra para trabalhar em prol da caridade, da humildade, ele foi onde Deus fez a paz com o ser humano. Infelizmente, o ser humano novamente procura um jeito de brigar com o nosso Pai maior, com o nosso Pai todo-poderoso, né? Então, na verdade, Deus nos perdoa dos nossos erros, das nossas falhas, nos ensina a seguir tudo novamente, e nós arrumamos sempre um jeitinho aí, né, de contrariar a vontade do divino. Mais uma vez eu termino essa videoaula, agradecendo aos que tiveram aí a paciência de me ouvir. E quem quiser conhecer o nosso espaço, nós estamos aí na Avenida Monte Magno, 2092, Vila Formosa, São Paulo, capital. Balaró Exu, Exu.
Xangô,